Tá preocupada se o seu filho tem ansiedade? Então presta atenção que eu vou te mostrar hoje quais são os 5 sinais de que sim, o seu filho sofre com ansiedade. Tem 5 sinais que vão ajudar você a identificar claramente. O primeiro deles é extremamente clássico: roer unhas. Se o teu filho rói unha, fique atento, esse é um sinal clássico de que ele tem ansiedade. Roer unha é uma agitação interna tão grande que precisa ser expressa, precisa sair essa energia toda, essa agitação. Isso muitas vezes vem através dessa compulsão por roer as unhas, que vai detonando. A criança fica com a unha às vezes muito curtinha, chega até a infeccionar, inflamar o cantinho da unha, porque não tem mais o que roer, o que puxar, e tá lá o tempo todo. Talvez isso seja constante, é crônico, seu filho já fez disso um hábito, ou talvez isso ocorra em momentos específicos, o que vai te ajudar até mesmo a identificar quais são as situações que geram mais ansiedade. Por exemplo, tem criança que começa a roer unha quando tem algo novo, vai acontecer, vai ter uma festa, ela fica sabendo que vai ter essa festa, ela fica muito animada, muito ansiosa para a festa e começa a roer as unhas. Tem criança que fica muito ansiosa, muito nervosa antes de prova, e aí é quando começa a roer unha, quando está se aproximando da prova ou no próprio dia. Então, se você tiver atenção de quais momentos o teu filho está roendo a unha, vai te ajudar a identificar então qual é a causa, o que talvez seja maior aí nos sentimentos dele, nas situações do dia a dia que faz com que com que faça esse hábito, porque muitas vezes nem quer, vai no automático, é realmente uma atitude, um comportamento sem muito controle. Uma outra característica é exatamente a questão da prova. Muitas crianças antes de prova perdem assim o controle emocional completamente. Eu não estou falando de friozinho na barriga, nem de tô nervosa que eu tenho prova hoje. Isso é normal, todo mundo fica um pouco nervoso diante de uma avaliação, né, de algo que você vai ser avaliado, o seu conhecimento vai ser avaliado. É normal, mas ficar com descontrole, o que seria o descontrole? Ter uma diarreia, por exemplo, não conseguir segurar o xixi, roer as unhas compulsivamente, mais do que já faz no dia a dia. Se você perceber que a criança chora antes da prova, enfim, se desestabiliza muito mesmo, a ponto até de isso dificultar o desempenho, atrapalhar as notas, esse é um sinal bem importante de você perceber que sim, o teu filho está com ansiedade. Então tem que ter atenção nisso e buscar ajuda para ajudá-lo a desenvolver esse controle emocional, essa capacidade de lidar com as emoções diante dos desafios da vida, porque uma prova é um desafio para a criança. Como faz para manter essa estabilidade? Existe caminho totalmente natural para isso, uma associação de terapias, de técnicas naturais, respiração floral, acupuntura, terapia, tudo isso junto pode ser muito bom para dar essa estabilidade, desenvolvimento emocional para a criança. Uma outra característica de que pode estar com ansiedade e precisando cuidar dessa ansiedade é fazer o xixi na cama. Passou daquela idade, da primeira fase ali que está aprendendo a ir ao banheiro, desfraldando. Se passou dessa fase e ainda ocorre com frequência xixi na cama, tá aí um alerta, um sinal para você ter atenção. Não é normal. Isso muitas vezes revela assim uma ansiedade muito grande da criança. Ansiedade que sim, ansiedade sempre pode significar insegurança e pode significar medo. Alguma coisa está acontecendo que está deixando a criança insegura e ela acaba tendo esse relaxamento à noite e acaba fazendo xixi ali na cama, né? Enurese noturna. Pode significar medo, ela está passando por uma situação nova, está gerando medo, por exemplo, a chegada de um irmãozinho na família. É uma situação que, dependendo da idade, mexe muito com a criança, com o emocional. Então é importante cuidar. Tem casos de crianças com enurese noturna com uma idade até bem avançada, 9 anos de idade, 10 anos de idade. Então você vê algo muito importante que precisa ser cuidado. Não é normal fazer xixi na cama. Não é para punir a criança, brigar, porque ela não faz isso por mal e não vai ajudar esse comportamento, mas buscar ajuda, tentar entender que situações ocorrem. Como entender? Observação é a melhor estratégia inicial. Observa quais são os dias que isso acontece e como foi o dia dessa criança no dia que isso aconteceu.
desde o que ela vivenciou, quais emoções ela pode ter tido e até mesmo como foi o consumo de líquido. Está consumindo muito líquido à noite? Precisa cuidar, porque isso sem dúvida agrava algo que deve ter sido aí disparado por uma questão emocional. Mas é importante olhar para isso e cuidar, até porque isso mexe muito com a autoestima da criança, né? Eles ficam muito chateados de que isso aconteça, ficam envergonhados e pode afetar muito o emocional, o desenvolvimento psicológico da criança. Então é super importante cuidar e olhar para isso com muito carinho. Outra questão importante é o foco. E isso está muito comum, isso vai abranger aí uma grande porcentagem das crianças, o foco. A gente vê aqui muitas queixas das mães, constantemente me falam, diz, poxa, meu filho tem muita dificuldade de focar na hora de estudar, de aprender, isso está atrapalhando na escola, até mesmo na hora de brincar. Sem dúvida, a gente precisa entender que hoje as crianças já nascem com um excesso de estímulos visuais, sonoros, e através de computador, tablet, televisão, celular, é muito estímulo. E isso faz o cérebro se portar de uma forma diferente, principalmente quando esses estímulos começam ainda na fase de bebezinho. Isso vai gerar uma formação diferente no cérebro da criança, que vai fazer com que ela tenha muita dificuldade de ter foco, de ter atenção, porque o cérebro foi muito estimulado com mudanças rápidas e fica com esse padrão de sempre mudar rápido a atenção e o foco, o que pode ser ruim no dia a dia da vida, especialmente na escola. Então, primeiro evitar isso na primeira infância, ali nos primeiros anos de vida, o máximo que for possível. E já estando com o problema em mãos, aí é resolver, né? Conseguir ajudar a criança através de terapias, técnicas que vão ajudar ela a aprender a ter autocontrole no corpo, aprender a ter foco, a desacelerar esse cérebro tão acelerado. Isso é possível com meditação, com técnicas de respiração, floral, acupuntura, enfim, integração de terapias naturais que vão ajudar a criança sem necessidade de remédio. E é muito legal, porque ele vai ter um instrumento que vai ser para o resto da vida, um aprendizado de autocontrole emocional, autocontrole da própria mente, que vai servir para o resto da vida, vai se tornar um adulto com muito mais facilidade de foco e atenção. Então é importante notar e cuidar se isso estiver num grau extremo, estiver atrapalhando. E por fim, a criança que tem dificuldade para dormir, que não deita cedo de jeito nenhum, você põe na cama, não dorme, te chama toda hora, ou não quer ir para a cama, dorme depois da meia-noite, nossa, isso é péssimo, péssimo. Não só para ansiedade, isso não é só um sinal de ansiedade, de uma mente muito acelerada, como também é sinal de que seu filho está sofrendo no desenvolvimento intelectual e de crescimento. Porque tudo que aprende é absorvido e processado à noite, quando dorme. Os hormônios do crescimento são liberados à noite, quando dorme. Então é fundamental, e fora a limpeza do organismo, né, para tirar as toxinas do corpo. Então, para ter mais saúde, para crescer, para ficar forte, para ser inteligente, tem que dormir cedo. Criança tem que dormir cedo. O horário fisiológico ideal seria às 9 da noite. Então, você tem que se aproximar ao máximo disso na rotina da criança para que esteja dormindo esse horário. E aí vai ter que cuidar, né? Uma hora antes de dormir, cuidar para desacelerar a casa, diminuir as luzes, tirar os estímulos visuais para que a criança, o cérebro da criança vai entendendo que é a hora de relaxar e dormir e vai entrando numa desaceleração até chegar ao ponto do sono. Com alguns dias fazendo essas correções, logo a criança entra no ritmo, porque é o natural do corpo. Então é fácil entrar no ritmo, mas precisa persistência, porque o difícil é combater aquele desejo, aquela birra, não, eu não quero dormir cedo, não, eu quero ver TV, eu quero ver mais um filme. Então, para isso sim é difícil, esse embate, a educação é difícil, mas alinhar o corpo é fácil, basta fazer alguns dias seguidos que o corpo entra no ritmo, isso vai ser fundamental. Então, esses são 5 sinais de que seu filho está sim sofrendo com ansiedade, e isso não vai ser nada bom para o desenvolvimento dele, então é importante ter um olhar atento, observar para escolher o caminho a seguir e ajudar a criança. Muitas vezes ajudar a criança significa primeiro ajudar você, pai e mãe, que aprendem a ter autocontrole emocional, que aprendem a se libertar da ansiedade, vão poder passar isso para os filhos com muito mais facilidade e naturalidade. Até porque os comportamentos são repetitivos, ele copia o que ele vê.
Se você corrige em você, fica muito mais fácil corrigir no seu filho também. Para isso é importante, é fundamental aprender a cuidar. E aqui você aprende diariamente formas, técnicas, caminhos naturais para tratar a sua ansiedade de forma efetiva. E através dos cursos também, eu tenho o curso online, curso Ansiedade Off, que a gente abre as inscrições algumas vezes ao ano, você pode ficar ligada para saber quando vai ter aí uma próxima turma e poder participar, para você desenvolver em você essa capacidade de eliminar a ansiedade da sua vida e, consequentemente, ajudar toda a sua família. Então fica ligado que logo mais vai ter grupo novo aí.